nos visita pela primeira ou segunda vez, faça assim com a mão. Temos aqui a visitante, que bênção, ali atrás também. Ainda não, nós, daqui a pouco. Pode? Isso, acende para mim. Tem alguns visitantes lá atrás também, que bom. O que a igreja tem para dizer para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traz mais gente. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Queridos, nós estamos iniciando nesse mês de novembro, penúltimo mês do ano, a campanha nesses domingos de novembro com o tema Agindo Deus, quem impedirá? Você pode dizer isso comigo? Diga: agindo Deus, quem impedirá? Tem alguém que possa impedir? Não tem. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia para que a gente possa ministrar uma palavra do coração de Deus para o seu coração, em Isaías capítulo 43, o verso 11. Iremos nessa noite compartilhar o que Deus colocou no nosso coração. Isaías 43, o verso 11. Abra aí, por gentileza. Isaías fica no Velho Testamento. Você vai passar Salmos aí, Provérbios, Eclesiastes. Logo após Provérbios, Isaías 43, verso 11. Se você estiver sem Bíblia, você pode estar acompanhando aqui na sua projeção, na projeção aqui. Mas se você tiver Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Isaías 43, o verso 11. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Verso 12: Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou. O verso 13: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Em outras traduções diz: agindo eu, quem impedirá? Feche os teus olhos neste momento, curve a sua cabeça, repita essa oração, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, é o que eu oro, e desde já te agradeço em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Louvado seja o Senhor. Queridos, Deus traz uma instrução para o povo de Israel, e essa instrução serve para mim, serve para você. O Senhor Deus, Ele diz em Isaías 43, o verso 13, Ele diz: antes que houvesse dia. E você precisa entender que Ele está dizendo antes da criação, porque não havia dia, não havia noite, e Deus está dizendo: antes que houvesse dia, Ele já estava trabalhando. Antes que existisse o universo, antes que o mundo fosse criado, Deus já estava agindo. O nosso Deus é um Deus que trabalha, o nosso Deus é um Deus que age. Ele não é um Deus parado, Ele não é um Deus de barro, Ele não é um Deus de pedra, de papel. Ele diz: olha, antes que houvesse o dia, eu sou. Antes mesmo do dia ser criado, Deus já estava trabalhando. Você pode dizer amém por isso? Será que você consegue compreender isso? Deus está dizendo: antes de eu criar o dia, eu já estava operando, eu já estava fazendo, eu já estava agindo. E nós precisamos entender aquilo que o Senhor está dizendo, porque muitas das vezes, querido, nós não entendemos a soberania de Deus, o quão grande é o Senhor. Muitas das vezes nós mesmos limitamos a Deus. Tem gente que serve a Deus
como se estivesse servindo o diabo. Como assim, bispo? Sim, porque o diabo não pode fazer nada por você, a não ser destruir, a não ser acabar com a sua vida. O diabo não pode fazer nada de bom que vai conduzir você a uma eternidade de paz. E tem gente que parece que está servindo a Deus como se estivesse servindo o diabo, um Deus tão pequeno, um Deus que não pode fazer nada por ela, um Deus que não pode trabalhar em favor da vida dela, um Deus que parece que o problema é maior do que ele, um Deus que parece que a dificuldade é maior do que ele. E nós precisamos ter esse entendimento de não limitar o agir de Deus, de não limitar o trabalhar de Deus, porque Deus está dizendo, antes que o dia existisse, antes que houvesse o mundo, antes que houvesse a criação, Ele está dizendo, eu já estava operando. Você pode dizer glória a Deus por isso? Antes de tudo ser criado, Deus já estava trabalhando, Deus já estava manifestando o seu poder. Agora, eu pergunto para você, se alguém lhe fizer uma promessa, se alguém lhe prometer alguma coisa, você fica preocupado? Você perde a sua paz porque alguém lhe prometeu um emprego e você diz assim, não, eu não estou conseguindo dormir, porque o prefeito, o vereador, porque o deputado, porque o meu amigo, o advogado prometeu algo para mim e eu estou com medo dele não fazer. Ou porque fulano disse que ia me ajudar e eu estou preocupado, eu estou com medo de dar errado. É assim muitas das vezes? Muitas das vezes não é assim. Muitas das vezes alguém promete algo para a gente e a gente fica naquela expectativa que vai acontecer, é ou não é? A gente se frustra quando não acontece. Quando você vai lá atrás do emprego e a pessoa diz, oh, o emprego foi para... Você, não, mas o emprego era... Você estava tão convicto, você estava tão esperançoso que ia dar certo, que você não permitiu que nenhuma dúvida entrasse. Porque o prefeito prometeu, porque o vereador prometeu, porque o advogado disse que ia ajudar, porque o advogado disse que ia resolver, porque o médico disse que ia fazer e ia dar certo. Você fica tão convicto, tão esperançoso, que você não permite a ansiedade e o medo entrar. Agora, muitas das vezes nós nos pegamos em relação às promessas que Deus tem para a nossa vida, com dúvida, com medo, com preocupações. Meu Deus, e se eu passar fome? Meu Deus, e se as coisas não der certo? Muitas das vezes nós colocamos o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa crise, a nossa situação difícil acima de Deus. E quando é, bispo, que eu coloco o meu problema acima de Deus? Quando você começa a se preocupar, quando você não dorme direito, quando você não dorme direito com medo do problema, da conta que você tem para pagar, da crise financeira que você está passando, você está dizendo, o meu problema é maior do que Deus. Quando você fica com medo, angustiado, triste, e por causa de um problema agora você está andando cabisbaixo, desanimado, porque parece que não tem mais saída, porque os seus recursos acabaram, porque você não sabe o que fazer, e agora você está colocando uma expectativa num problema, agora você está colocando sua expectativa numa dificuldade, achando que essa dificuldade é maior do que o seu Deus, é maior do que o Deus que você serve. Só que eu quero dizer para você, meu irmão, não se preocupe, não tenha medo, não deixe a tristeza tomar conta do seu coração, porque Deus é maior que o seu problema, Deus é maior do que a sua dificuldade, Deus é maior do que a sua crise, do que a doença, do que a enfermidade, do que as calúnias, do que as perseguições. Deus é maior do que qualquer problema que você possa enfrentar nessa vida. Ele é um Deus grande e poderoso, amém? E toda vez que
eu estou passando por um problema, e eu fico triste. E naquele momento o Espírito Santo fala comigo. Um dia desse, eu passei por um problema. A gente passa por problema todo dia, né? Mas tem problema que mexe com a gente. Mexe ou não mexe? Tem problema que deixa você desanimado. E quando o problema veio, que eu fiquei triste, Deus disse assim para mim: é isso que o diabo quer, entristecer o seu coração. É isso que o diabo quer, ver você triste, ver você desanimado. E na mesma da hora eu disse: está repreendido. Eu não vou ficar triste não, por causa de um problema, por causa de uma dificuldade. Eu disse: Satanás, você vai agora ver o que Deus vai fazer na minha vida. Porque você veio com esse problema, você veio com essa dificuldade para entristecer o meu coração. Só que eu não vou deixar, eu falei isso comigo. Falei: eu não vou deixar esse problema me entristecer. Eu não vou deixar essa dificuldade entristecer o meu coração. Porque é isso que você quer, diabo. Mas o Deus que eu sirvo é maior que esse problema. Eu posso não ter a solução hoje, eu posso não saber como resolver esse problema hoje, eu posso até não saber como esse problema vai ser resolvido, mas eu não vou ficar triste, porque eu sei que o meu Deus é maior. Não fique triste, não fique desanimado, não baixe a cabeça, não tenha medo, tira a preocupação do seu coração, porque o Deus que você serve é maior. Amém? Um dia alguém perguntou: qual o tamanho de Deus? Você sabe qual é o tamanho de Deus? Deus é do tamanho da sua fé. Diga comigo, diga: Deus é do tamanho da minha fé. Se a sua fé é grande, Deus é o quê? Deus é grande. Mas se a sua fé é pequena, Deus é o quê? Deus é pequeno. É como um avião. A gente olha e vê os aviões passando aqui, e é tão pequenininho, né? Quando eles passam, é tão pequeno. Mas eu não sei se você já teve a oportunidade de ir no aeroporto. Eu não estou dizendo não é no aeroporto daqui não, que os aviões que pousam aqui é pequeno também. De ir num aeroporto grande. Irmãos, quando você olha de perto um avião, você diz assim: nossa, é grande demais, como é que esse negócio vai voar? Que lá a gente vê lá em cima é pequenininha. Fala: não, é pequeno. Mas quando você vai no aeroporto, que você vê aqueles Boeing, você fala: meu Deus, o tamanho desse negócio é enorme, é gigante. Tem deles que dá mais de 100 metros, é 3 igrejas dessa daqui, querido, pegando aqui até o final, 3 enormes, gigante, grande demais. Você fala: gente, que negócio enorme, que avião gigante. Agora, tudo depende da distância que a gente está. De longe, o avião é pequeno, mas quando você vê de perto, ele é grande. Assim é Deus. Quanto mais distante você estiver de Deus, mais pequeno vai ser a sua fé. Quanto mais longe você estiver de Deus, pequeno será o Deus que você serve. Fala: não, é muito pequeno esse Deus, deixa que eu resolvo. E você não vai resolver. Agora, quando você está perto, você fala: não tem o que fazer não, ele é grande demais, porque não tem nem espaço para mim. Quanto mais perto você está de Deus, é igual perto de um avião. Você diz assim: é grande, é gigante. E eu estou citando um avião que ainda é algo pequeno, comparado ao nosso Deus. Amém? Ouça, o tamanho da sua fé é o tamanho do seu Deus. Se a sua fé for grande, o agir de Deus na sua vida vai ser o quê? Vai ser grande, vai ser extraordinário. Porque muitas vezes você acha que depende dele. Não, não depende dele, depende da fé que você tem nele. Porque se você tem uma fé grande, coisas grandes, feitos grandes, coisas extraordinárias você vai viver nessa terra. Porque Deus, ele trabalha através da fé. E fé, meu irmão, não é um sentimento. Fé não é uma sensação que eu estou sentindo algo bom. Não. A fé é obediência. Diga comigo, diga: a fé é obediência. Da onde eu tiro isso, bispo? De Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão,
pega o teu filho, o teu único filho, Isaac. Ele tinha 2, mas Deus só considerava um, porque um era o filho da promessa. Deus diz: pega o teu único filho, porque Deus só considera o que é seu, aquilo que Ele te dá. Amém? Deus diz: pega o teu único filho, o filho que eu te dei, e leva até o Monte Moriá para sacrificar. Imagine aí, Abraão esperou até os 100 anos de idade para ter um filho, o filho da promessa. E agora Deus está pedindo a Abraão esse filho. E durante 3 dias, da onde Abraão estava, foi a caminhada dele até o Monte Moriá. 3 dias caminhando para ir até o local aonde Deus havia falado. E durante esses 3 dias, imagino eu, que os sentimentos que tomavam conta de Abraão era de medo. Medo do filho não voltar mais. Sentimento de dúvida. Sentimentos de preocupações. Mas mesmo assim, Abraão, em meio a sentimentos talvez humanos que nós temos, Abraão decidiu obedecer a Deus. Por isso que ele é chamado pai da fé. Amém? Fé é o quê? É obediência, meu irmão. Fé é obediência à palavra de Deus. Fé é você crer, mesmo sem ver, mesmo sem acreditar. Eu olho para Abraão. Abraão não tinha ideia, talvez nem passou na cabeça de Abraão que Deus podia fazer algo na vida dele. Talvez nem passou na cabeça de Abraão que Deus podia surpreender ele. Mas Abraão obedeceu a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus, quando Abraão foi sacrificar o seu filho, o anjo bradou do céu e disse: Abraão, não precisa, porque eu sei que tu temes a Deus. E ali estava um cordeiro, e aquele cordeiro é uma tipologia, é uma representação de Cristo, que morreu no nosso lugar, que deu a vida por nós. Mas imagino eu que Abraão nunca imaginou que Deus ia fazer aquilo. Imagino eu que Abraão nem esperava que Deus ia surpreender ele. E é assim que Deus faz, querido. Porque eu pergunto, quem é que entende o agir de Deus? Tem hora que você pensa que vai ser de um jeito e Deus vem e te surpreende de outra maneira. A gente limita a Deus porque a gente quer entender como Deus vai fazer, como é que vai acontecer. E a gente não entende a maneira de Deus trabalhar. Porque quando você está diante do mar vermelho, não existe possibilidade do mar se abrir. E você não entende que Deus pode abrir o mar. E se Deus não abrir o mar, Deus pode fazer você andar sobre as águas. Amém? Então não tente entender como vai ser. Mas como é que Deus vai fazer, bispo? Tem gente que me perguntando como é. Irmãos, como Deus vai fazer, eu não sei. Eu só sei que Ele tem poder de fazer. Mas minha dívida é muito grande. Bispo, o senhor não sabe, eu devo milhões ou milhares. Bispo, eu tenho meu nome sujo em tudo que é canto. Bispo, o que eu ganho hoje não dá nem para eu sobreviver. Como é que Deus vai mudar a minha... Meu irmão, não tente entender como vai ser. Não imagine como Deus vai fazer. Porque a maneira de Deus trabalhar com cada pessoa é específica. A maneira como Deus opera é específico. E nós nunca vamos entender o trabalhar e o agir de Deus. Eu só sei que Ele pode fazer aquilo que você deseja que Ele faça na sua vida. Amém? Como vai ser e como Ele vai fazer, eu não sei. Eu só sei que você deve obedecer a palavra dEle. E toda vez que Deus lhe pedir uma semente, é porque Ele tem uma grande colheita para você. Diga comigo, diga: toda vez que Deus me pedir uma semente, é porque Ele tem uma grande colheita para me dar. Sabe, muita gente não entende isso. Deus tinha uma grande colheita para dar a Abraão. Só que Deus queria de Abraão uma semente de fé. E a semente de fé de Abraão foi o filho, a obediência. E Abraão entendeu aquilo, e ele plantou aquela semente de fé. Ele ofereceu a Deus aquela semente de fé. Só que Deus não queria nada de Abraão. Deus não precisa de nada de Abraão. Deus não precisa de nada de você. É porque Ele tem uma colheita para liberar sobre a sua vida. Só que a colheita só é liberada
quando nós semeamos em fé, quando nós andamos em fé, Deus libera a colheita para a nossa vida, amém? Qual é o tamanho de Deus? Diga comigo, Deus é do tamanho da minha fé. Eu pergunto para você, Deus é grande ou é pequeno? Deus é grande, Ele trabalha além da nossa compreensão. Aí o Senhor Deus diz aqui em Isaías 43, verso 43: não há ninguém que possa escapar da minha mão. O Senhor está falando da sua justiça, que Ele é um Deus justo. Não há nenhum injusto que vai escapar da sua mão. E Ele diz, olha, agindo eu, operando eu, quem é que pode impedir? Irmãos, quando Deus decide fazer, não tem diabo, não tem macumba, não tem dificuldade, não tem nada que possa impedir o agir de Deus. E é isso que nós temos que caminhar, é nessa palavra que nós temos que nos mover. Agindo Deus, quem impedirá? Na minha vida financeira, agindo Deus, quem vai impedir a prosperidade? Na minha saúde, agindo Deus, qual é a doença que vai impedir? Na minha vida sentimental, agindo Deus, quem é que vai impedir? É isso que Deus quer que o povo compreenda, que Ele age, que Ele trabalha, que Ele se move, mas Ele se move na vida de quem se move em fé, porque a fé faz Deus agir, a fé faz Deus fazer na nossa vida, e quando nós cremos que Ele pode fazer, Ele faz, amém? E não tem dificuldade, não tem barreira, não tem laudo médico, não tem juiz, não tem promotor, não tem nada que possa impedir o trabalhar de Deus. Nunca houve ninguém que disse, eu vou parar Deus, Deus não vai fazer. Quando o homem construiu um barco e disse, nem Deus afunda esse barco, está no fundo do mar, só na primeira viagem o Titanic afundou. Quando uma pessoa diz, nem Deus pode fazer, nem Deus pode derrubar, nem Deus pode destruir, e quantos ousaram dizer, Deus não pode, Deus não vai fazer, e Deus foi lá, agindo eu, quem impedirá? Não limite o Deus que você serve, não limite a fé que você tem, porque se você crê que Deus pode te colocar em lugares altos, Ele vai te colocar. Se você crê que Deus pode abençoar a sua casa, Ele vai abençoar. Se você crê que Deus pode curar o seu filho, a sua filha, libertar, Deus vai libertar. Se você crê que Deus pode trazer paz, Ele vai trazer paz. Se você crê que você pode prosperar, Deus vai fazer você prosperar. Se você crê que você vai ser um instrumento nas mãos de Deus, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus, amém? Não vai ser a sua falta de leitura, não vai ser a sua condição financeira, não vai ser a sua capacidade, porque quando Deus decide trabalhar, Ele não depende do homem. Quando Deus decide trabalhar, Ele não depende das minhas capacidades. Quando Deus decide trabalhar, Ele não depende dos meus recursos, Ele não depende de mim, Ele só depende dEle, amém? Porque a terra era sem forma e vazia, e Deus disse, haja, e houve. Deus disse, haja dia, e houve dia. Deus disse, haja luminares, e houve luminares. E Deus criou, tudo que Deus criou, Ele criou através do poder da palavra. E quando o diabo quis tentar frustrar o plano de Deus, Deus disse da mulher, vai nascer um que vai esmagar a cabeça do diabo. E já nasceu, foi Jesus Cristo, amém? Nem o diabo pode impedir o trabalhar de Deus. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Então, agindo Deus, quem impedirá? Qual é a área na sua vida que você crê que Deus vai agir? Bispo, eu tenho um filho, uma filha, eu tenho um marido que não tem mais jeito. Bispo, eu estou vivendo uma situação que eu não sei mais o que fazer. E quando você não sabe mais o que fazer, e quando não há mais solução, essa é uma hora
propícia para Deus agir. Porque a matéria-prima de Deus é a crise, é a dificuldade, é o nada. Porque quando não há mais nada o que fazer, aí Deus entra em ação. Deus é o especialista em pegar o nada e transformar o nada. Meu marido não vale mais nada, o meu filho está totalmente perdido. Mas essa é a hora, quando está perdido, de Deus encontrar ele. Agora depende de nós acreditar, crer que Deus vai trabalhar na vida da nossa família, crer que Deus vai trabalhar na nossa casa, crer que Deus vai trabalhar no seu marido, no seu filho, na sua filha, crer que Deus vai trabalhar. E não tem a bebida, não tem a droga, não tem nada que vai impedir de Deus trabalhar. Não tem a dureza do coração, não tem nada que vai impedir de Deus trabalhar na vida dessa pessoa. Só vai depender da sua fé. Amém? Eu quero orar por você. E eu creio que ainda esse mês você vai contar muitos testemunhos em nome de Jesus. Essa semana você vai passar essa semana declarando: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem é que vai impedir? Você vai declarar isso, você vai profetizar isso sobre a sua vida, que seja nos seus negócios, que seja na sua saúde, que seja na sua vida financeira, espiritual, que seja qual área for, você vai declarar isso: agindo Deus, quem impedirá? E Deus vai agir. Amém? Se coloque de pé, que eu quero orar por você nessa noite. Deus é soberano, Deus é poderoso. Deus é tão grande. E essa situação que você está vivendo, esse problema, essa dificuldade, é tão insignificante, mas tem roubado a sua paz, tem roubado a sua alegria. Feche os teus olhos neste momento. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para, através da nossa palavra, da palavra dele, da palavra que ele nos trouxe, a palavra que ele declarou, para dizer para mim e para você: o seu problema não é nada, a sua dificuldade não é nada. Para de chorar, para de ficar triste, para de ficar preocupado. Ele diz: eu sou Deus. Antes que houvesse dia, antes mesmo do universo ser criado, ele diz: eu sou Deus, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ele é Senhor do Senhor, ele é Deus poderoso, ele é Deus que pode, ele é Deus que faz, ele é Deus que trabalha. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo ontem e por toda a eternidade. Ele é um Deus que transforma o caos, ele é um Deus que muda situações, ele é um Deus que liberta, ele é um Deus que salva, ele é um Deus que cura, é o Deus que prospera, ele é o Deus todo-poderoso. E ele quer que você creia que ele está agindo e vai agir nessa situação que você está tanto precisando do agir de Deus. Só basta você depositar a sua fé. A sua fé vai fazer Deus se mover. A sua fé vai fazer com que sobrenatural, o manifestar de Deus aconteça na sua vida. A sua fé vai trazer prosperidade para você. Você não depende do juiz, você não depende de amigo, de amiga, você não depende de ninguém, porque é Deus que vai te honrar, é Deus que vai exaltar o teu nome. Assim como ele disse a Abraão: eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te abençoar. Se renda a ele de todo o coração. No trono e ao Cordeiro seja o louvor,
seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que estar assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Levante as suas mãos e declare: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Como a costa suspira pelas águas,
alma anseia por ti. Abro minha boca e declaro: minha alma anseia por ti, pois tenho sede de ti. minha alma anseia por ti. O Senhor Deus vai fazer de você uma testemunha viva do poder dele. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: esse Deus que você serve é grande, esse Deus que você serve é poderoso. Deus, eu oro nessa noite, Pai, para que nenhum intento de Satanás, que nenhuma barreira, que nenhum impedimento possa impedir o teu agir na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Que todos os sonhos, os projetos se concluam, se tornem bênçãos, meu Pai. Ó Deus, eu oro pela salvação da casa, da família, porque o Senhor é o Deus que salva. Eu oro para que o Senhor repreenda toda briga nesse casamento. Ó Deus, que o Senhor cesse todo levante de Satanás nessa casa, toda amarração financeira. Eu oro para que as tristezas, as preocupações, os medos bata em retirada, Pai. Eu oro para que o Senhor possa agir, meu Pai, revelando a tua glória, o teu poder, porque agindo o Senhor ninguém pode impedir. Então eu peço, Senhor, meu Pai, haja nas nossas vidas, liberta aqueles que precisam de libertação, liberta, meu Pai, da escravidão, do jugo de Satanás. E nós declaramos, meu Pai, o teu operar. Ó Deus, eu quero declarar que antes desse ano acabar, essa pessoa vai contar testemunho, meu Pai, daquilo que parecia impossível aos olhos humanos, meu Pai, mas o Senhor fez, o Senhor realizou. Ó Deus, eu quero declarar, meu Pai, milagre, libertação. Eu quero declarar a paz, a salvação do Senhor, a prosperidade, sonhos realizados na vida do teu filho, e que nada venha limitar, meu Pai, ó Deus, a tua grandeza nos nossos corações. Diga assim comigo, diga: eu creio que Deus está agindo na minha vida. Diga: nada, nem ninguém vai impedir o agir de Deus, porque agindo Deus, ninguém, diga comigo, diga ninguém impedirá. E se você crê, aplaude e glorifique o nome desse Deus. Aleluia, glória a Deus. Se alegre, porque Deus vai fazer, amém? Se alegre, porque vai acontecer em nome de Jesus. Acende aí para mim, obreira Viviane, ainda em pé, queridos. Nós já estamos finalizando. Domingo que vem não falte. E se você já tiver um testemunho essa semana, você vai nos provar: ah, bispo, eu estou com vergonha. Irmãos, Deus disse para o povo de Israel, se você for ler uns 3 versículos antes, Deus diz: vocês vão ser minha testemunha. Se não for para você ser testemunha do agir de Deus, Deus não vai fazer. Deus quer fazer na vida de quem diz: olha, Deus é grande, Deus fez na minha vida e pode fazer na sua. Olha, era impossível. Aí a pessoa quer que Deus faz e ninguém. Não, Deus quer que as pessoas saibam. Deus quer que todo mundo saiba que foi Ele que fez, amém? Então, ainda essa semana, se você tiver um testemunho de algo que você nem imagina que vai acontecer, isso aqui é só Deus. Você diz assim: não, aqui é só Deus. Se Deus agir, vai acontecer. Você vai testemunhar no próximo domingo, rápido, viu? Vou dar 5 minutinhos para você testemunhar. E se não der no próximo domingo, bispo, eu tenho medo. Ele diz que é 2 medos que as pessoas têm: da morte e do microfone. Mas não tenha medo não, amém? Não tenha medo do microfone não, porque quanto mais você testemunha do que Deus faz, mais Ele faz na sua vida. Queridos, amanhã, 6 horas da manhã, quem gosta de orar aqui? Amém? 6 horas da manhã nós temos uma campanha de oração, das 6 às 6:30, é meia hora de oração, do dia 1º ao dia 7, encerra agora dia 7 de novembro. Vem participar com a gente, tá certo?
Terça-feira, aqui na igreja, tem reunião só de mulheres e a reunião também só dos homens ali na salinha. Então venha participar. Quarta-feira agora, presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Nós estamos nesse mês com uma campanha de jejum e oração nas quartas-feiras. E nós vamos abrir um jejum nessa quarta-feira, toda quarta-feira do mês, no caso desse mês de novembro, toda quarta vai ser um jejum diferente. Essa quarta-feira agora, a igreja vai abrir um jejum, você vai jejuar pela sua vida espiritual. Nessa quarta-feira você não vai comer, você vai tirar do seu cardápio, somente nessa quarta, todo e qualquer tipo de carne. Você vai passar o dia todo sem comer carne, sem comer ovo, sem comer salsicha. Ah, bicho, deixa eu morrer. Morre não, irmão. Você vai tirar aquilo que a gente chama de mistura. Ah, nem um ovo, nem um queijinho, nada de mistura. Nem carne, nem ovo, nem frango. Vai comer o pão? Passa manteiga. Ah, eu não gosto de manteiga. Então come o pão com café, com leite. Vai almoçar? Bota o arroz, o feijão, a farinha, quem gosta de farinha, e o macarrão, se tiver. E a mistura? Você não vai colocar mistura. Então nessa quarta-feira, tudo que tiver carne, tudo que tiver esses derivados, o ovo, o queijo, você vai tirar. Amém? Aí você não vai falar para ninguém. Você falar, ah, gente, eu estou jejuando. Não, é só você, é um propósito da igreja. Então essa quarta-feira, você vai abrir esse propósito. Você consegue? Tem gente que não come sem mistura, não. Tem gente que fica sem comer. Mas é um propósito que você vai fazer com Deus, amém? É só um dia. É só um dia. A gente fez semana passada dos obreiros 3 dias sem açúcar. Aí teve gente, não, é fácil. Você sabia que a pior droga que existe chama-se açúcar? É a coisa mais difícil de você tirar da sua vida. Mas faz bem quando você tira. Teve obreiro que disse que viu estrela, viu tanta, sem açúcar. É difícil, mas... Então, nessa quarta-feira, você vai tirar tudo que... O dia todo, bispo, o dia todo. Nenhuma refeição você vai comer com carne, com salsicha, com ovo, com frango. Ah, um peixe, nem peixe. Tudo que é mistura você vai tirar. Agora o arroz, o feijão, o macarrão, o cuscuz, o pão, o café com leite, o açúcar, você pode comer. Todos compreenderam? Que dia é o jejum? Quarta agora. Já coloca aí na sua agenda. Amém? Vamos orar? Feche os olhos, vamos orar agradecendo o Senhor. Soberano Deus, Pai eterno, Pai querido, eu quero orar ao Senhor neste momento, agradecendo por este culto, por essa palavra. Peço ao Senhor, meu Pai, que essa semana possamos contemplar o Teu agir, para que possamos testemunhar, Pai. Faz aquilo que o homem não pode fazer. Faz aquilo que nós não podemos fazer. Age, meu Pai, em nosso favor. Leva o Teu povo para casa, guardado, protegido. Dê a todos uma semana de paz, prosperidade. Em nome de Jesus, e os que credes, amém? Os visitantes, lá no final, eu vou pedir